Eu nunca imaginei que um dia teria que contar uma verdade tão difícil para minha família. Mas chegou um momento em que não pude mais esconder. Era como se o peso da mentira estivesse me esmagando. E eu sabia que a única forma de seguir em frente seria revelando tudo. O que eu tinha feito, o que aconteceu e como eu havia chegado até aquele ponto. Não seria fácil, mas era algo que eu precisava fazer. Não apenas por mim, mas por todos ao meu redor. Esta é a história de como eu tive que contar a verdade para minha família e como tudo mudou depois disso. Aos 17 anos, eu era apenas uma jovem sonhadora, cheia de vida e sem noção do que a vida me reservava. Tudo mudou em um instante impulsivo que eu jamais imaginaria que tivesse tanto poder. Foi quando, sem pensar nas consequências, me deixei levar por um desejo incontrolável. A partir daquele momento, minha vida nunca mais seria a mesma. Eu sabia que aquilo não era certo, mas a curiosidade e a paixão falaram mais alto. Não percebi que uma simples escolha poderia transformar todas a minha trajetória. O peso da decisão se fez presente no momento em que a realidade começou a me cobrar. O que aconteceu a seguir foi o começo de uma história que eu não poderia controlar. A sensação de estar fora de controle me assombrava, e eu me perguntei várias vezes como cheguei até ali. Cada escolha parecia me afastar mais do caminho que meus pais tinham planejado para mim. Um erro, e a vida inteira virando de cabeça para baixo. O impacto daquela decisão foi sentido imediatamente. Aos poucos, as consequências foram tomando forma, e eu já não conseguia mais voltar atrás. Algo dentro de mim sabia que a partir daquele instante, eu não poderia mais ser a mesma. E a minha vida viraria de ponta cabeça. Minha família sempre foi muito rígida, com regras e expectativas bem claras. Cresci em um lar onde a disciplina e os valores tradicionais eram levados a sério. A ideia de casamento antes da maternidade era uma crença firme, e eu sabia que desviar dessa norma seria impensável. Meu pai, seu José Roberto, um homem de temperamento forte, sempre insistiu que meu futuro deveria seguir um caminho seguro e previsível. O casamento era a prioridade, e ter filhos vinha em seguida. A pressão para seguir essas regras era grande, e eu vivia sob os olhares atentos de todos. Eu me sentia sufocada por essas expectativas. Sempre procurei agradar, fazer tudo certo, mas no fundo, queria liberdade para tomar minhas próprias decisões. As regras da minha casa se tornaram um peso cada vez mais difícil de carregar. A tradição da minha família foi o meu alicerce, e ao mesmo tempo, a minha prisão. Tudo o que eu fazia tinha que estar de acordo com o que era esperado de mim. E quando decidi, em um momento impulsivo, me afastar disso, as consequências se tornaram ainda mais intensas. Foi então que apareceu Marcos, meu primo, o jovem aventureiro que sempre tinha algo de excitante no olhar. Ele tinha esse jeito sedutor, cheio de charme, e eu, tão jovem, não consegui resistir. Em meio a tantas regras rígidas, esse romance proibido foi o que me fez sentir viva de verdade. A relação com Marcos foi algo que jamais imaginei acontecer. Ele era tudo o que eu não deveria buscar. Ousado, livre e, de certa forma, perigoso. A atração foi instantânea, e eu me vi envolvida em algo que não podia controlar. A princípio, tentei ignorar os sentimentos que ele despertava em mim, mas a paixão foi mais forte. Era uma conexão que eu não sabia explicar. Algo que parecia me consumir por dentro. Eu sabia que isso poderia acabar em desastre, mas naquele momento, não pensei nas consequências. A ideia de que eu estava quebrando um dos maiores tabus da minha família me excitava, mas, ao mesmo tempo, me aterrorizava. O segredo que vivi com Marcos logo tomou formas que eu não esperava, e a situação começou a ficar fora de controle. O medo e o desejo misturavam-se de maneira intensa. Eu sabia que algo estava errado. O medo me consumia, e logo os sintomas da gravidez começaram a confirmar o que eu já temia. Eu estava em pânico, sem saber o que fazer. A incerteza tomou conta de mim, e não conseguia parar de pensar nas consequências de uma gravidez inesperada. O medo de contar para minha família, de enfrentá-los, me deixava sem ar. Eu sabia que seria o fim de tudo o que meus pais haviam planejado para mim, e a vergonha me corroía. Eu me perguntava como iria encarar o futuro com algo tão grande e irreversível. A ideia de ser mãe tão jovem parecia absurda, mas a realidade estava ali, me confrontando. O medo de ser julgada pela cidade e pela minha própria família me paralisava. A dúvida sobre como reagir me consumia. O que eu diria aos meus pais? Como enfrentaria o olhar de reprovação de todos? A única coisa
que eu sabia era que a verdade estava surgindo, e eu teria que encarar as consequências, mesmo que estivesse completamente aterrorizada. O medo de contar a verdade me levou a inventar a história mais absurda. Eu tentei me proteger, e disse a todos que engravidei por ter usado a toalha de Marcos. Uma desculpa que eu sabia ser ridícula. Mas naquele momento, tudo parecia melhor do que admitir a verdade. Tentei acreditar na mentira que criei, mas logo as pessoas começaram a perceber as falhas na minha história. Era impossível esconder a verdade para sempre, e a mentira logo desmoronou. Quanto mais eu tentava me proteger, mais me afundava. O escândalo que se formou a partir daquela mentira foi ainda maior do que se eu tivesse sido honesta desde o começo. As pessoas começaram a me olhar de forma estranha, e a vergonha se tornou insuportável. A mentira havia me colocado em uma situação ainda mais difícil. Eu sabia que não poderia mais viver dessa forma. O peso da mentira me esmagava, e a única opção era contar a verdade. Mas ao fazer isso, sabia que enfrentaria ainda mais dor e julgamento. A mentira que tentei manter por tanto tempo não me livraria das consequências. Quando meu pai descobriu que eu estava grávida, ele perdeu o controle. Seu temperamento explosivo, que eu sempre tentei evitar, explodiu de uma maneira que eu jamais imaginava. Ele me acusou de desonrar a família e destruir tudo o que ele havia construído para mim. O gritar, o olhar furioso e a raiva incontrolável de meu pai me fizeram sentir como se o mundo tivesse desabado sobre mim. Ele não queria ouvir explicações, não queria entender o que estava acontecendo. Para ele, era uma vergonha sem perdão. Eu fiquei em silêncio, tentando entender o que acontecia dentro de mim. O pai que eu amava tanto, agora me via como uma grande decepção. Na pequena cidade onde vivíamos, a notícia da minha gravidez se espalhou como fogo. As pessoas começaram a falar, a fofocar, e logo todos sabiam. O que deveria ser uma questão íntima e pessoal tornou-se um escândalo que todos comentavam, com risos e olhares de julgamento. A vergonha de ser alvo de tantas bocas falantes me consumia. Eu andava pelas ruas, sentindo os olhares de reprovação em cada esquina. As conversas paravam quando eu passava, e eu não sabia mais onde me esconder. A cidade inteira parecia me ver como um erro, e o peso disso era quase insuportável. Os rumores começaram a afetar minha família também. As pessoas começaram a julgar a minha mãe, meu pai, como se a culpa fosse deles. O que eu mais temia se concretizou. Minha vida se tornou um espetáculo de humilhação pública. Enquanto minha vida virava um pesadelo, Marcos desapareceu. Em vez de enfrentar a paternidade, ele fugiu para a capital, com a desculpa de que precisaria estudar e seguir sua vida. O que parecia ser uma história de amor proibido acabou sendo apenas uma ilusão, e eu fiquei sozinha, carregando uma responsabilidade imensa. Ele não se importou em assumir a paternidade de Evanildo. As palavras doces e promessas feitas durante nossa relação se dissiparam tão rápido quanto ele. Sua partida me deixou com a certeza de que naquele momento ele não estava preparado para ser pai. Eu estava devastada, mas sabia que precisava seguir em frente, sozinha com meu filho a caminho, e sem o apoio de quem eu achava que fosse estar ao meu lado. Eu tinha que ser forte, mesmo sem saber como. Após meses de uma gestação difícil, Evanildo finalmente nasceu. O parto foi longo e doloroso, mas ao ver aquele rostinho pequeno e perfeito, tudo pareceu valer a pena. Ele trouxe um novo significado à minha vida, e eu sabia que seria responsável por ele agora, para sempre. Evanildo não foi apenas meu filho. Ele foi a razão pela qual eu consegui me reerguer. O nascimento dele trouxe uma luz para a minha vida, uma esperança que eu nunca soube que existia. Eu não era mais apenas uma jovem, perdida. Agora eu era mãe, e tinha uma nova missão. Criar Evanildo sozinha não foi fácil. As noites sem dormir, as dificuldades financeiras e os desafios diários pareciam não ter fim. Mas, ao olhar para ele, eu encontrava forças que não sabia que tinha. Eu precisava ser forte para ele. Costurando, para me sustentar, comecei a ganhar respeito aos poucos. As pessoas que antes me julgavam começaram a ver minha determinação. E a história da jovem mãe sozinha passou a ser uma inspiração para algumas. Eu não me via mais como uma vítima, mas como uma mulher que lutava pelo futuro do filho. Eu sabia que não seria fácil, mas me recusava a desistir. Evanildo merecia tudo de bom, e eu faria o que fosse necessário para garantir um futuro melhor para ele. Cada dia que passava, eu me tornava mais independente,
mais capaz de enfrentar as adversidades. Anos depois, Marcos apareceu novamente. Ele queria conhecer Evanildo, o filho que ele havia deixado para trás. Mas eu já sabia o que esperar dele. O tempo havia mostrado que ele não estava preparado para ser pai. E agora ele queria uma segunda chance. Marcos parecia estar tentando se redimir. Mas havia algo dentro de mim que sabia que ele não estava verdadeiramente pronto para assumir a paternidade. O reencontro trouxe de volta sentimentos misturados. E as dúvidas começaram a crescer dentro de mim. Eu me perguntei se deveria deixar Marcos se aproximar de Evanildo. Será que ele realmente mudaria? Será que isso seria bom para o meu filho? Mas, por mais que eu duvidasse, a decisão não seria minha. Minha mãe também precisaria opinar. Com a ajuda de minha mãe, refletimos sobre a possibilidade de Marcos entrar na vida de Evanildo. Ela, assim como eu, se preocupava com o impacto que isso poderia ter no desenvolvimento dele. A presença de um pai que havia falhado no passado poderia trazer mais dor do que felicidade. Minha decisão seria baseada no que fosse melhor para Evanildo. Mas eu sabia que seria difícil tomar essa decisão. Marcos queria que o filho vivesse com ele, mas eu não queria tirar Evanildo de sua rotina, de sua segurança. Com o coração pesado, tomei a decisão de não permitir que Marcos levasse Evanildo. Ele teria que crescer com a mãe que o criou, com os valores que eu tinha para oferecer. Embora tivesse o desejo de ver meu filho feliz, eu sabia que a escolha certa era manter nossa vida do jeito que sempre foi. O reencontro entre Evanildo e Marcos foi um momento cheio de emoções. Eu vi meu filho encarar aquele homem estranho, que, embora fosse seu pai biológico, não tinha feito parte de sua vida até aquele momento. João Paulo parecia confuso e, talvez, até desconfortável. Foi difícil para mim ver essa interação. Por mais que eu quisesse que meu filho tivesse a chance de conhecer o pai, sabia que ele não estava preparado para essa mudança. O que deveria ser um reencontro feliz acabou sendo um momento de estranhamento. Depois de tentar se aproximar, Marcos recebeu uma proposta de trabalho que o levaria para outra cidade. Ele queria levar Evanildo com ele, mas a minha resposta foi clara. Não. Eu não podia permitir que meu filho fosse arrancado de sua vida estável e segura para seguir um caminho incerto com um pai que não havia demonstrado interesse antes. Marcos não entendeu e foi embora novamente, deixando claro que seus próprios interesses estavam à frente da paternidade. A dor de vê-lo partir foi grande, mas o que mais doeu foi saber que ele não faria parte da vida de Evanildo. Meu filho precisava de estabilidade e eu estava disposta a garantir isso. O adeus foi pesado, mas necessário. Evanildo ficou comigo, e isso foi o mais importante. Eu era sua mãe e eu sempre estaria lá para ele, independentemente do que acontecesse. Marcos não teve um lugar no nosso futuro, e a vida seguiu seu curso. Até logo, papai, disse Evanildo, com sua voz doce e inocente. A despedida foi feita, e a vida seguiu sem mais interrupções. Eu sabia que ele sempre teria a mim, e isso era tudo o que ele realmente precisava. Se você gostou dessa história e quer acompanhar mais relatos emocionantes e reais, se inscreva no canal. Aqui, você vai encontrar histórias que tocam o coração e mostram a verdadeira força da vida. Não se esqueça de deixar o seu like e ativar o sininho para não perder nenhum conteúdo. Até a próxima!